Saudações, seja muito bem-vindo e bem-vinda a mais um encontro do Direito Direto. O podcast que descomplica o direito de forma bem objetiva, clara e acessível. E antes da gente mergulhar no tema de hoje, aquele nosso convite especial, né? Se você ainda não segue o Direito Direto na sua plataforma de áudio preferida, Spotify, Deezer, faz isso agora. Isso ajuda muito a gente a continuar produzindo. E não esquece de curtir, avaliar com 5 estrelas e, claro, compartilhar com os amigos. Com certeza. Ajuda demais a gente a chegar em mais pessoas, especialmente naquela galera concurseira que precisa de um conteúdo de qualidade. Isso mesmo. E para ficar mais por dentro, tem o nosso perfil no Instagram. Aproveite para maratonar nossos outros papos no trânsito, lavando a louça ou na academia. É um conteúdo leve e informativo para otimizar o tempo. E lembrando que nossos programas são baseados em caderno de estudos. Então é legal acompanhar a evolução e comentar. Fica a dica. Criar uma playlist por matéria facilita muito os estudos. Ok, então vamos ao que interessa. Hoje a nossa missão é analisar a planta baixa da nossa lei maior. A gente recebeu material de estudo fascinante sobre teoria da Constituição. E vamos usar ele para entender como a Constituição Federal de 1988 é organizada, qual a estrutura dela. E não é só isso, né? As fontes que a gente tem aqui mostram que a Constituição não é um bloco único. A doutrina, como ensinava o jurista José Afonso da Silva, diz que ela tem um caráter polifacético. Muitas faces. Exato, muitas faces. Então, a gente vai explorar tanto essa estrutura física do texto, quanto as diferentes finalidades que cada grupo de normas cumpre dentro desse sistema. Certo. Então vamos começar pela estrutura, pela organização mesmo. A doutrina, e o professor Bernardo Gonçalves aponta isso nas anotações, divide a Constituição em 3 partes bem claras. E isso, são elas: o preâmbulo, a parte dogmática, que é o corpo permanente, e o ato das disposições constitucionais transitórias, o famoso ADCT. Vamos começar pela maior parte, então, a parte dogmática. Perfeito. A parte dogmática é o que a maioria das pessoas pensa quando fala Constituição. É o coração do texto, sabe? Vai do artigo 1º ao 250. É ali que a gente encontra os princípios fundamentais, os direitos e garantias, toda a organização do Estado, dos poderes. É a parte que a gente estuda no dia a dia. Certo. E o ADCT? O nome transitório já me deixa curiosa. Pelo que eu entendi, ele funciona como uma ponte. É isso. Ligando a ordem jurídica antiga com a nova de 88. É a função primordial dele. O ADCT foi criado justamente para gerenciar essa transição de forma segura. E o que é fascinante, e o material de estudo destaca bem, é que ele tem o que a doutrina chama de normas constitucionais de eficácia exaurida. Espera um pouco. Essa ideia de que uma norma constitucional pode simplesmente morrer depois de ser usada é bem contraintuitiva para mim. É só estranho. É tipo um item de uso único na lei maior do país. As fontes dão exemplos claros de como isso funciona. Dão sim, e são exemplos perfeitos para entender. Pensa no artigo 2º do ADCT. Ele determinava a realização de um plebiscito em 1993. Certo, o da forma e sistema de governo. Exato, para a população decidir república ou monarquia, presidencialismo ou parlamentarismo. O plebiscito aconteceu, as escolhas foram feitas e pronto. A norma cumpriu a missão dela. E se exauriu. Morreu, né? Se exauriu. Não tem mais o que fazer no mundo jurídico. Entendi. É como uma tarefa da lista que já foi riscada. O mesmo vale para o artigo 3º, então? Aquele que previa a revisão constitucional? Exatamente. A revisão aconteceu em 1994. Então, mais uma norma que cumpriu seu papel e se tornou, digamos, parte da história. Cumpriu a função e perdeu a aplicabilidade. Isso me leva a uma pergunta que o material parece destacar como crucial. Se o ADCT é transitório e tem normas que já morreram, isso torna menos importante? As regras que ainda valem ali são um tipo de segunda classe? Essa pergunta é fundamental. E a resposta é categórica. Não, de forma alguma. Não existe hierarquia entre as normas da parte dogmática e as do ADCT. Nenhuma? Nenhuma. As normas vigentes do ADCT
são plenamente constitucionais, com a mesma força e o mesmo status. Elas servem como parâmetro para o controle de constitucionalidade. Ou seja, uma lei pode ser inconstitucional por ir contra o ADCT. Perfeitamente. E, claro, só podem ser alteradas pelo mesmo processo rígido de uma emenda constitucional. Não são, de jeito nenhum, normas de segunda classe. Ok, essa questão da hierarquia ficou claríssima. Mas falando em parte que gera um debate, o preâmbulo. As fontes dedicam um bom espaço para ele. Aquele texto que começa com "Nós, representantes do povo brasileiro". Ah, sim. O material define como carta de intenções, certidão de origem. Mas a grande pergunta é, ele tem força de lei? Essa é a questão de $1 milhão no direito constitucional. As anotações que a gente tem aqui sistematizam o debate em 3 correntes. A primeira, de tradição francesa, defende a relevância jurídica direta. O argumento seria que, se está no texto, faz parte do texto? Basicamente isso. É quase intuitivo, né? A introdução de um texto faz parte dele. Então, o preâmbulo seria uma norma constitucional como qualquer outra, criando direitos e obrigações. Faz sentido. Mas imagino que exista a visão completamente oposta. Com certeza. É a segunda corrente, a da irrelevância jurídica. Ela vê o preâmbulo como uma mera declaração política, um texto simbólico sem força normativa nenhuma. E qual a base para isso? Uma interpretação bem literal do próprio texto. No final, o preâmbulo diz: promulgamos a seguinte Constituição. Isso sugere que a Constituição de verdade só começa depois, a partir do artigo 1º. E como em quase tudo no direito, deve haver um meio termo, uma terceira via. E é justamente a visão que prevaleceu. A terceira corrente, da relevância jurídica indireta. Ela diz que o preâmbulo não é uma norma autônoma, que cria direitos por si só, mas funciona como um vetor hermenêutico. Gosto da analogia de que ele é uma bússola. É uma ótima analogia. Ele é uma diretriz que ajuda a interpretar todas as outras normas. Ele ilumina o sentido do texto, mostrando os valores, os objetivos do legislador constituinte. Uma bússola. Gostei. E aqui é onde fica interessante. Como o Supremo Tribunal Federal, o guardião da Constituição, se posicionou nisso? A jurisprudência evoluiu, o que mostra como o direito é dinâmico, né? Inicialmente, num caso famoso, a ADI 2076, o STF meio que flertou com a tese da irrelevância. O caso era sobre a Constituição do Acre, que não incluiu a expressão "sob a proteção de Deus". Certo. Lembra desse caso? Então, o tribunal decidiu que o preâmbulo federal não era de reprodução obrigatória, o que indicava sua natureza mais política do que jurídica, não vinculante. Ah, mas essa não é mais a posição atual, pelo que o material indica. Ele cita outro caso, a ADI 2649, que parece ter mudado o jogo. Precisamente. Nesse caso, que discutia a lei do passe livre para pessoas com deficiência, o STF mudou o tom. O tribunal usou explicitamente os valores do preâmbulo, como solidariedade e sociedade fraterna, para reforçar a validade da lei. E ali ele consolidou a ideia da bússola, então. Exatamente. Ali, o STF adotou claramente a tese da relevância jurídica indireta. Então, para amarrar isso, o preâmbulo é como o espírito da Constituição, ele ajuda a entender a intenção por trás das regras, mas não dá para anular uma lei usando só o preâmbulo. É isso? Exatamente essa é a conclusão. Ele ajuda a interpretar as normas que são parâmetro, mas não tem essa força sozinho. Entendido. E essa ideia do espírito da lei me parece um ótimo gancho para outra parte da nossa análise. As fontes, citando de novo o José Afonso da Silva, falam que a Constituição tem muitas faces, os tais elementos. Vamos mergulhar nisso. Vamos sim. É uma classificação da doutrina muito útil para entender a lógica interna da Constituição. A ideia é agrupar as normas pela finalidade, não pela localização. E são 5 grandes grupos, 5 elementos. O primeiro são os elementos orgânicos. Orgânicos. De organização, imagino. Exato. São as normas que estruturam o esqueleto do Estado e a divisão dos poderes. O material dá como exemplos os títulos 3 e 4 da Constituição, que tratam da organização do Estado e da organização dos poderes. Ok. As vigas de sustentação do prédio do Estado. Simples. O segundo grupo, então, seriam os elementos limitativos.
Perfeito. Se os orgânicos constroem o poder, os limitativos servem para limitar esse poder. São os direitos e garantias fundamentais, essencialmente. Eles criam uma esfera de proteção para o cidadão. Onde o Estado não pode entrar. Ou só pode agir de forma bem restrita. O título 2 dos direitos fundamentais é o grande exemplo. Certo. Mas as anotações fazem uma ressalva que me chamou a atenção. O capítulo dos direitos sociais não entra aqui. Por quê? A gente tende a colocar tudo no mesmo saco de limites ao poder. Ótima pergunta. E ela nos leva direto ao terceiro elemento. A distinção existe porque a lógica se inverte. Os direitos individuais clássicos, como liberdade de expressão, exigem que o Estado não faça algo, uma abstenção. Certo. Já os direitos sociais exigem que o Estado faça algo, que ele atue. Por isso, eles formam uma categoria própria, os elementos socio-ideológicos. Claro. São as normas que exigem uma atuação positiva do Estado. Exatamente. Eles refletem o compromisso da Constituição com o bem-estar social, marcando a passagem de um Estado liberal, mais ausente, para um Estado social que intervém para garantir saúde, educação, trabalho. Condições mínimas de vida digna. Isso. Por isso aqui entram os direitos sociais, a ordem econômica e a ordem social. Essa distinção é ótima. Agora, o próximo elemento me parece fascinante. Elementos de estabilização constitucional. Pelo nome, soa como o sistema imunológico da Constituição. É uma excelente analogia. São exatamente isso. As ferramentas que a própria Constituição cria para se proteger e para resolver crises, garantindo a estabilidade. Como a intervenção federal. Intervenção federal, estado de defesa, estado de sítio, o processo rígido para emendar a Constituição e, claro, todos os instrumentos de controle de constitucionalidade, como a DI. E para fechar esse mapa, temos os elementos formais de aplicabilidade. Parecem ser as instruções de montagem da própria Constituição, normas que falam sobre as outras normas. Perfeita analogia. São metanormas, por assim dizer. Elas estabelecem regras sobre a própria aplicação do texto. O preâmbulo, com sua função de bússola, é um exemplo. O ADCT também, né? O ADCT, que regula a transição, e o famoso parágrafo 1º do artigo 5º, que diz que os direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata. Ufa, foi uma bela viagem pela arquitetura da nossa lei maior. Vamos tentar recapitular os pontos-chave para quem nos ouve fixar bem as ideias? Com certeza. Vimos que a Constituição de 88 se estrutura em 3 partes: preâmbulo, parte dogmática, que é o corpo principal, e o ADCT, a ponte para a nova ordem. A gente explorou o debate sobre o preâmbulo e vimos que, embora não sirva para anular uma lei sozinho, o STF o considera uma bússola fundamental para interpretar toda a Constituição. E, por fim, mapeamos as 5 faces ou funções das normas. Os elementos orgânicos, que estruturam o Estado, os limitativos, que protegem o cidadão, os socio-ideológicos, que exigem a ação do Estado. Os de estabilização, que são as defesas da Constituição, e os formais de aplicabilidade, que são as regras sobre as próprias regras. Compreender essa arquitetura dá uma visão muito mais sofisticada de como a nossa lei fundamental funciona, né? Não é só uma lista de regras. É um organismo vivo, com diferentes partes, cumprindo funções distintas para manter o sistema em equilíbrio. E assim chegamos ao final de mais um Direito Direto. Esperamos que essa análise da arquitetura constitucional tenha sido útil para os estudos e para a compreensão do nosso país. Muito obrigada pela companhia e não se esqueça de nos seguir, avaliar e compartilhar o podcast. E claro, a gente se vê no Instagram.